Olá! Somos alunas da Unesp e vamos falar um pouquinho com vocês sobre as teorias da evolução das espécies, propostas por Lamarck e Darwin. Primeiramente, temos que lembrar que as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin mudaram a maneira do mundo enxergar as divisões dos seres vivos e também da sua evolução. Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês que viveu de 1744 a 1829. Na época, as ideias evolucionistas começavam a surgir, junto com os estudos dos naturalistas. Lamarck foi um evolucionista pioneiro ao elaborar leis e fundamentos para tentar explicar a evolução das espécies. Antes de Lamarck apresentar sua teoria, predominava no meio científico o chamado fixismo. O fixismo consistia em dizer que os seres vivos não se modificavam ao longo do tempo, ou seja, eram fixos, imutáveis. E essa teoria era altamente influenciada por questões religiosas da época. Hoje sabemos que a maior parte das ideias de Lamarck estavam erradas. Porém, é importante conhecer a teoria que abriu caminho para os estudos no campo da evolução, principalmente em uma sociedade onde as ideias predominantes eram fixista e criacionista, até mesmo entre os principais cientistas da época. Lamarck criou então a lei do uso e desuso. Segundo ele, se um ser vivo utilizasse muito um determinado órgão, este tenderia a se desenvolver mais do que outras partes do corpo, ficando cada vez maior ou mais complexo. O contrário também deveria acontecer. Quanto menos se utilizasse o órgão, menos ele deveria se desenvolver e atrofiar. A partir das ideias de Lamarck, poderíamos explicar o tamanho do pescoço das girafas. Tais animais, ao fazer esforço de esticá-lo para comer ramos de vegetação mais alta, consequentemente aumentariam gradativamente de tamanho. Essas modificações ocorreriam para que o animal se adaptasse a uma nova condição ambiental, a diminuição da vegetação rasteira. Sendo assim, não haveria variação inicial entre os indivíduos de uma população, ou seja, todas as girafas teriam pescoços curtos e o uso constante do órgão esticando-o para alcançar a vegetação mais alta fez com que o órgão se desenvolvesse mais. Essa modificação seria uma adaptação das girafas à nova condição ambiental. Essa característica teria sido transmitida aos descendentes, que a cada geração teriam um pescoço um pouco maior. Podemos notar, então, que, segundo as ideias de Lamarck, as alterações nos seres vivos surgem a partir da necessidade de adaptação às condições ambientais. Segundo ele, quando um ser vivo adquire uma característica, resultado do uso e desuso, ao longo da sua vida, e essa característica o auxilia a ter vantagens no ambiente em que ele vive, essa característica poderá ser passada aos seus descendentes. Já o cientista Charles Darwin era um inglês de família extremamente religiosa. Com 20 e poucos anos, embarcou no navio HMS Beagle, da Marinha Mercante Inglesa, em uma viagem para atualizar mapas e que duraria mais de 5 anos. Essa viagem permitiu a Darwin a observação da enorme biodiversidade do planeta. Quando voltou à Inglaterra, Darwin pôs-se a organizar os dados que havia compilado na sua viagem e se jogou em outra jornada que viria a durar mais de 20 anos, a elaboração de sua teoria evolucionista, a seleção natural. 2 décadas após sua viagem, Darwin lançou seu célebre livro A Origem das Espécies e a sua teoria se popularizou. Segundo o darwinismo, o ambiente seleciona os seres vivos mais adaptados. Isso quer dizer que os seres vivos que apresentam características que lhes permitam sobreviver a determinada condição ambiental viverão. Dessa forma, eles conseguirão transmitir seus genes para futuras gerações. Voltando à teoria das girafas, em um cenário darwinista existiriam variações entre as girafas, ou seja, alguns animais teriam pescoços mais longos e outros mais curtos. Sendo assim, quando o ambiente se modificasse e a vegetação rasteira fosse escassa, somente os indivíduos com pescoços mais longos conseguiriam se alimentar e sobreviver. Dessa maneira, essa característica seria selecionada e transmitida às futuras gerações.